Bom dia, tudo bem? Marco Antônio do EAD Demais Treinamentos. Vamos gravar mais um vídeo, né, pessoal? Bom, segunda-feira hoje, começa uma nova semana, graças a Deus. E dizer que é uma semana assim que começa um pouquinho triste, porque eu fui ver de perto essa questão aí das manchas de óleo aqui no nosso litoral e dá dó, hein, pessoal? Temos algumas praias aqui perto aqui que foram afetadas por esse óleo e realmente a gente vê que é uma coisa muito triste, né? Mas os governantes estão tomando conta, né? A gente acredita que eles tenham uma devida competência e tem, né? Eles têm a competência para conseguir resolver isso e apurar, né? Porque a gente vê que aquilo é criminoso. Conhecendo a Petrobras como eu conheço, eu não acredito que esse óleo tenha vazado de poços. Esse óleo realmente foi um óleo derramado no mar intencionalmente. Dá pra ver, pessoal. É nítido isso, né? É nítido. Mas não vamos fazer um pré-julgamento para que os aplicadores de lei não nos persigam, né? Vamos acreditar que Deus vai dar direção a eles e eles possam, com a sabedoria do homem, resolver isso da melhor maneira possível. Bom, pessoal, eu recebi um WhatsApp de um rapaz. Ele é de Lavras, Minas Gerais, e ele falou que viu um vídeo meu e tal, e ele fez um comentário importante. Ele disse assim: professor, eu fui fazer uma redação e na minha redação eles pediram para diferenciar o estudar e o aprender. Era o título da redação, uma diferença entre o estudar e o aprender. E eu queria que o senhor me ajudasse aí a entender que eu escrevi muita coisa, mas não sei se o que eu escrevi estava dentro de uma linha de raciocínio do que eles queriam. Eu achei muito interessante essa pergunta dele, porque é uma das coisas que me preocupa muito no Brasil, e poucas pessoas, né, têm essa ideia da diferença entre um e outro. Então vamos lá. O Brasil, ele é um dos países do mundo que ele trabalha com duas formas na educação. Ele trabalha com o quantitativo e ele também trabalha com o qualitativo. O quantitativo está no estudar e o qualitativo está no aprender. Então, quando você matricula uma pessoa numa escola, ela está estudando, isso é quantitativo. E quando o professor começa a aplicar as regras de educação, isso passa a ser qualitativo. Porém, infelizmente, né, é muito triste dizer isso, os nossos governantes, eles não trabalham com o qualitativo, eles trabalham com o quantitativo, com o aprender. A preocupação do Brasil não é do ensinar, a preocupação do Brasil é de um matricular. Eu vou dar um exemplo. Eu vou me limitar a falar do ensino médio e fundamental, eu vou logo para o curso técnico e do curso superior. Dê uma olhada. O presidente da OAB do Brasil, ele foi até o Ministério da Educação e Cultura pedir que fosse suspenso no Brasil os pedidos de abertura de cursos superiores para advogados. Por quê? Pela baixa qualidade que os cursos do Brasil hoje apresentam. Se você pegar a quantidade de universidades e faculdades que dão curso superior de direito para a quantidade de pessoas que passam na prova da ordem, você vai ver que é gritante. A qualidade, ela é vista muito, muito ruim. E isso preocupa muito a OAB. Então isso é o quê? Isso é o aprender. Desculpe, isso é o estudar. Ou seja, um monte de gente matriculada num curso de direito e ninguém aprende nada. E como você consegue ver isso no curso de direito? Porque é a única profissão que, para você ter o título, você precisa prestar uma prova em uma ordem. Agora imagina isso sendo aplicado nas outras cadeiras. Não vou falar o nome para não criar polêmica. Você ia ver o quanto que o nível é baixo em todas as cadeiras, seja da engenharia, da humana, seja das exatas e da humanas. Então, pessoal, eu estou colocando a OAB porque está aberto aí na internet para todo mundo ver. É só digitar lá que o presidente da OAB está falando abertamente que os cursos de direito no Brasil são muito poucos aproveitáveis, né? São algumas universidades e faculdades, a maioria são públicas,
E quando se fala das privadas, praticamente a relação vai a zero. Então eu não estou aqui defamando ninguém, eu estou apenas fazendo uma retratativa de opinião pública. Então essa é a diferença. Então, como nós trabalhamos muito com a parte do quantitativo, nós trabalhamos com estudar. Então os governos, eles precisam provar para a ONU que eles têm feito muita coisa pela educação. Então vamos colocar aluno na sala de aula. Agora tem um problema. Quando você faz uma prova do PISA, quando você começa a fazer prova de avaliação de qualidade, você vê que esse estudar, ele está muito longe do aprender. O jovem não está aprendendo nada, então praticamente fica um estudo inútil. Porque quando ele sai dessa área educacional, quando ele sai do ensino médio e ele vai para o curso superior, você vê que o aluno está totalmente despreparado. Ele chega num curso de engenharia e você pergunta a ele o que é um π, não é? O π é uma referência matemática 3.1416 na trigonometria, e ele não sabe o que é isso. E você fala, mas você acabou de sair de um ensino médio. Ele fala, mas eu não aprendi. Por quê? Porque a questão do quantitativo, precisamos abrir vagas para que entre mais alunos, e para entrar mais alunos, aqueles que estão têm que sair. Então o professor não pode reprovar, o professor não pode aplicar provas com mais eficiência e eficácia. Essa história de apostila feita por empresas privadas que só serve para se aproveitar do dinheiro público, é tão provável, pessoal, que você vai nos lixões em grandes centros como São Paulo e você vê a quantidade de livros jogados fora, livros bons, porque de um ano para o outro já muda tudo. É a forma que o poder público tem aí, né, de usar a máquina pública como fonte de riqueza, tá? Isso aí é uma coisa que eu não tenho medo de falar, porque é uma grande verdade, pela quantidade de livros que você vê jogado no lixo. Então o Brasil, enquanto o Brasil trabalhar com essa metodologia apenas do estudar e não se focar no aprender, nós vamos ter essa diferença muito grande, tá? Entre ter o diploma e ter a sabedoria, não é? Quando se fala do qualitativo, eu já conversei com vários estudiosos da área. O que é que eles dizem? Uma pessoa, quando sai do ensino médio para ingressar num nível superior, ele tem que ter absorvido pelo menos 85% de toda a carga horária, absorvida assim tecnicamente, ter aprendido tecnicamente 85% para ele poder fazer um nível superior com qualidade. E nós sabemos no Brasil que o jovem, quando termina o ensino médio, com exceção de algumas escolas, muito poucas, ele não sai nem com 10%. Nossa, o senhor está falando bobagem. Não estou falando bobagem. Você pega aí um jovem, eu trabalho muito com o pessoal de Cine, e a gente vê que o Cine tem uma dificuldade grande quando ele aplica uma provinha de 4 operações de matemática. O jovem sai do ensino médio e não sabe fazer aquilo. Imagina numa cadeira de nível superior. Mas o que é que o Brasil, qual é a propaganda que nós temos aí nos palanques, né? A propaganda política. Nunca se teve tanta gente matriculada no ensino superior. A pergunta é: nós estamos preocupados com a quantidade que está matriculada ou estamos preocupados com a quantidade que está estudando, né? Está aprendendo de verdade? E eu posso dizer que nós estamos preocupados com a quantidade que está estudando, não que está aprendendo. Então, pessoal, a gente tem que ter essa consciência. Estudar, realmente o povo brasileiro estuda. Agora, aprender, o povo brasileiro realmente não tem aprendido nada. O nível é muito baixo. O que se ensina é uma coisa que hoje não faz muita eficiência, que é uma coisa que, vocês me perdoem, mas muita gente, eu acho que nós perdemos muito tempo ensinando coisas que o mundo hoje não está muito preocupado. Vou dar um exemplo, tá? Hoje nós temos que ter urgentemente curso profissionalizante dentro do ensino médio. Nós perdemos muito tempo com matérias que não fazem eficiência nenhuma fora da sala de aula. É verdade, pessoal, me desculpa a expressão, mas é verdade. Nós precisaríamos pegar essa grade do ensino médio, dar uma enxugada nela, colocar uma matéria apenas até no primeiro ano, do segundo ou terceiro ano, colocar coisas mais importantes, como informática. O jovem sair de dentro do ensino médio sabendo conhecer, por exemplo, um pacote Office, que ele não tem nem ideia do que é isso. Para o jovem aprender a mexer em computador, a mãe precisa pagar um curso particular, senão ele não sabe o que é isso. Nós sabemos que foi feito um investimento altíssimo em laboratórios de informática e eles estão fechados. E quando o aluno vai até o laboratório, não tem um professor lá preparado para dar a ele um conhecimento técnico eficiente, tá?
Outra coisa, línguas, é muito importante a gente diminuir algumas matérias e colocar o inglês mais fluente, o espanhol mais fluente, isso é muito importante. Matérias, por exemplo, pegar o público e juntar o privado, né? Por exemplo, eu mesmo tenho uma escola à distância que eu tenho mais de 80 cursos profissionalizantes. Por que não? A distância, uma escola totalmente preparada à distância. E você pode dizer, ele está falando isso porque ele está jogando em causa própria. Não. Hoje no Brasil, hoje nos Estados Unidos, foi mais que provado que o privado tem que estar junto ao público. Eu vou dar um exemplo. Alguém aqui já entrou no Simples da Petrobras? Se alguém já entrou, sabe do que eu estou falando. Se todas as universidades do Brasil e faculdades do Brasil tivessem direito a ter a Petrobras como parceira para o uso do laboratório do Simples, você tem ideia quando o engenheiro químico saísse da faculdade, o nível de conhecimento que ele teria? Se você nunca entrou no Simples da Petrobras no Rio, é bom que você conheça. Para você ter ideia, vá no laboratório, por exemplo, de uma Braskem, aqui no Polo Petroquímico de Camaçari. Vá no laboratório de uma Rust, não é? Então, quando eu digo que tem que juntar o público ao privado, é porque no privado o investimento é mais maciço do que numa faculdade pública. Então, os governantes precisariam disso, mas parece que no Brasil isso é uma coisa que não vai acontecer nunca, diferente dos países desenvolvidos, que os alunos têm uma faculdade, tá, totalmente unida ao poder privado. Quando eu vou até um prefeito para pegar a minha escola e colocar dentro de uma prefeitura para dar cursos para aquele jovem no ensino médio profissionalizante, porque eu sou qualificado em várias áreas da engenharia, aí sabe o que é que acontece? Eu escuto o que eu escuto de um monte de prefeito aí, de um monte de gente aí. Mas nós não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. Mas quando você vai ver, tem dinheiro sim, o que não tem é boa vontade. Por quê? Porque tudo está agregado ao governo federal. É o governo que tem que dar, o governo que tem que dar, o governo que tem que dar. Não, nem tudo é o governo que tem que dar. Tem que ter um pouco de boa vontade também. E muitos não querem nem escutar. Então o jovem fica como? Ele fica só estudando, ele não aprende nada. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Isso é até um desabafo, porque a gente como professor, a gente fica muito triste de ver um estudo tão sem qualidade, né? E é culpa dos professores? Pelo contrário, nossos professores são maravilhosos e são guerreiros, porque já começa pelo salário que ganha, porque é muito pouco. Mas aqui nós não vamos falar sobre isso, tá bom? Então, eu vou dizer a você que uma boa semana, que Deus te abençoe nessa semana toda. Vem conhecer Maceió, pessoal. Nós estamos trabalhando aí maciçamente para controlar essas manchas de óleo no nosso litoral, mas tem muitas praias ainda que, graças a Deus, não foram atingidas e não vão ser, né? A Marinha aqui do estado de Alagoas está trabalhando maciçamente para fazer esse controle, tá certo? E o estado de Alagoas não é só praia, né? Nós temos aqui temos o estado alagoano, né? É um estado muito rico, a nossa fauna, a nossa flora. A gente tem um estado bem diversificado, então você tem uma gama de opções para conhecer o nosso estado, tá bom? Te peço aí uma força nas mídias sociais, tá? O meu youtuber é MAS Treinamentos Mogi das Cruzes. O Facebook nosso é AD MAS Treinamentos. O nosso Instagram é AD MAS Mogi. E o meu telefone de contato é 011 971 86 0080. Tá bom? Então um beijão no coração, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau.